na tua casa. Nessa noite, Senhor, entregamos o nosso coração e a nossa mente para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Nós te amamos, Senhor Deus, nós entregamos tudo a Ti e nós pedimos, Espírito Santo, tenha total liberdade, Senhor, para agir. Que não seja minhas palavras, mas que sejam as palavras diretamente do Teu Espírito, Senhor, pela Tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens que estamos fazendo todas as quintas-feiras sobre as cartas do Novo Testamento. Nós já falamos... Quem é que lembra de pelo menos uma carta que já foi falada aqui? Não devia ter perguntado. Tessalonicenses, muito bem. Alguma outra que vocês lembram que falava bastante da língua? Tiago. Muito bem, já falamos de Tiago, falamos de 1ª e 2ª Tessalonicenses. E agora nós vamos estar entrando numa carta que é bem longa, mas é uma carta que traz muitos ensinamentos, que é a 1ª Coríntios. E eu vou convidar você já a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. Nós vamos ficar ali entre o capítulo 1 e o capítulo 2. E nós já vou falar para você ficar com a sua Bíblia aberta por aí. Eu vou pedir só para pastor Thomas, não sei onde ele está, para fechar. Fecha essa porta aqui para mim. Isso, muito obrigada. Fechou. Obrigada. Pedir para você abrir 1 Coríntios. Nós vamos ler entre o capítulo 1 e 2. Quando a gente lê a carta de 1 Coríntios... Uma coisa que vem muito à minha mente é que a verdade é que nós somos seres pensantes. Nós somos seres que queremos entender tudo pela lógica. Uma coisa que eu recebo muito em terapia, pastor Elaine também, claro, muito mais do que eu, por muitos anos. Mas uma coisa que a gente recebe muito em terapia são exatamente os porquês. Quando as pessoas começam a questionar os porquês. Por que eu passo por isso? Por que a vida está assim? Por que isso está acontecendo? Por que das minhas dores? O porquê que eu estou me sentindo dessa forma? E a pessoa começa a questionar muito para ela poder entender logicamente o porquê que ela se sente assim. Porque nós queremos ser sempre racionais. Nós queremos entender o porquê que as coisas estão acontecendo. Nós queremos entender por que nós somos assim. E nós queremos tudo dentro de uma lógica. Mas hoje eu quero falar com você algo muito importante. Eu preciso que você entenda de uma forma muito clara. É que o nosso Deus não trabalha com 2 mais 2. Nós trabalhamos com 2 mais 2. Nós sabemos que 2 mais 2 é igual a 4 pela lógica humana. E graças a Deus pela lógica, né? Porque imagina, se as pessoas já fazem burrice sem, imagina. Senão, né? Graças a Deus nós temos a lógica. Mas a verdade é que Deus não necessariamente trabalha dentro da nossa lógica. Deus não trabalha da forma que a gente trabalha. Então o tema da nossa mensagem hoje é: Deus não trabalha com 2 mais 2. Porque Paulo vai falar bastante sobre a lógica humana e a lógica de Deus. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Nós vamos ler 1 Coríntios 1, 10, que diz assim. 1 Coríntios 1, 10. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e um só parecer. Essa é a primeira coisa que Paulo fala para a carta aos Coríntios, né? Então, eu queria que a gente entendesse um pouquinho do que está acontecendo ali e por que Paulo começa a carta dele falando sobre isso. Para a gente poder entender, a gente vai ter que voltar lá para quem fez o curso de teologia. Nós já passamos por os detalhes de cada carta, os detalhes de cada livro da Bíblia. Aliás, quem fez o curso de teologia já passou pela Bíblia inteira, onde nós fomos conversando sobre os principais assuntos dos livros, quem escreveu os livros, a época que foi, nós estudamos mais a fundo. Mas só para a gente poder entender um pouquinho da carta, nós precisamos entender um pouco do histórico e o que está acontecendo. A gente vai ver que Paulo escreveu uma carta aos cristãos que moravam na cidade de Corinto, quando ele estava em Éfeso, e na sua 3ª viagem missionária. Mas lá em Atos mostra pra gente que Paulo, ele conhecia muito bem essa igreja de Corinto, porque Paulo ficou lá por volta de 18 meses naquela igreja. Então era uma igreja que Paulo já tinha convivido, Paulo sabia, conhecia, e a gente vai ver que depois Paulo ele vai para as outras missões, para outras viagens missionárias. Enquanto ele está em uma viagem missionária, ele recebe notícias de como estava na igreja de Corinto. Quando você começa a ler a carta, fala sobre que ele recebeu algumas, né, informações da família, da casa de Chloe, e fala sobre outras pessoas também lá no final da carta que foram até ele para falar como estava indo a igreja, para trazer algumas preocupações. Primeira coisa que quando você lê isso, eu até rio, porque tem muita gente que fala assim: pastor, não vou levar isso para você para não te preocupar. Queridos, as pessoas viajavam até Paulo para informar a ele como é que estava a igreja, porque eles sabiam que era importante Paulo saber como é que estava indo a igreja. E a verdade é que a gente tem aí pessoas falando para Paulo: olha, Paulo,
assim, desde que você saiu, tá tendo algumas divisões ali, tá? Tá um pouco complicado, as pessoas estão pegando times, as pessoas estão fazendo isso, e aí Paulo vai escutando as preocupações e o que está acontecendo na carta de Corinto, e aí a gente vai ver Paulo escrevendo essa carta para corrigir os problemas e responder algumas perguntas que as pessoas estavam tendo de uma carta anterior. Essa carta anterior a gente não tem, é uma carta que a gente chama, né, de carta, os teólogos chamam de carta perdida, ela é mencionada em 1 Coríntios 5:9, mas a gente não tem acesso a essa carta, mas a gente sabe que Paulo já tinha enviado uma carta para a igreja de Corinto, a igreja já tinha respondido com algumas perguntas e agora Paulo está respondendo mais uma vez à igreja sobre algumas questões que foram levantadas. Então agora a gente tem Paulo sabendo o que estava acontecendo na igreja de Corinto, Paulo agora tentando arranjar e tentando solucionar o problema, trazendo as verdades bíblicas. Quando a gente fala sobre Corinto, e é importante a gente também agora entender um pouco sobre a igreja, nós já entendemos um pouco sobre o que estava acontecendo, mas é importante a gente entender sobre a igreja de Corinto. Paulo estava escrevendo para os cristãos que moravam na cidade de Corinto. A Corinto era uma cidade muito, muito importante economicamente, era uma cidade ali que ela era a capital de uma província muito importante romana, chamada Caia, e a gente vai ver que ela tinha muita importância naquela época, seja pela economia, seja porque ela ficava no meio de mares que eram importantes para transporte. Então era uma cidade que tinha muito movimento. Corinto era uma cidade grande que tinha muito movimento, mas e por isso mesmo ela tinha muita mistura de cultura, mistura de ideologias. A gente vai ver que por mais que Corinto tivesse um sucesso econômico gigantesco, a gente vai ver que Corinto era uma cidade muito pecaminosa. Era uma cidade que eles faziam muitas coisas, eram conhecidas. Os templos ali de idolatria eram templos que tinham mais de 1000 prostitutas em cada templo. E a gente vai ver que aquelas mulheres eram conhecidas como as mulheres de Corinto, que eram mulheres que eram prostitutas. A gente vai ver muita promiscuidade, muita questão de ações sexuais que vão contra a palavra do Senhor. E a gente tem também, quando as pessoas faziam algo errado ou algo sexualmente ilícito, as pessoas eram conhecidas como agiu como um Corinto, ou agiu como aquela pessoa de Corinto, porque Corinto era conhecida por essa como é que fala isso? Promiscuidade, obrigada. Era conhecida por essa promiscuidade. Então a gente vai ver o tempo todo ali muito pecado, a gente vai ver muita idolatria, por mais que eles tivessem muito sucesso econômico, a gente vai ver ali que a carta de Corinto está sendo levada para uma igreja que estava no meio de muito e muito pecado e por isso muita pressão. É interessante que a carta de Corinto, quando a gente lê a carta, a gente vê que a igreja estava sendo muito pressionada por ideologias diferentes. E não é nada muito diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Nós também, como igreja, estamos sempre sendo pressionados por ideologias de culturas diferentes, de coisas diferentes. Esses dias mesmo até comentei com os meus pais que assim, tem horas que não dá mais para ficar na internet, porque se você for ver as coisas que postam, e o meu Instagram é só coisa crente, porque eu vou ver um vídeo crente, aí só aparece coisa crente, mas aparece coisa crente boa e aparece coisa crente ruim, porque aparece um monte de coisa de igreja. Aí esses dias mesmo eu estava vendo um vídeo que na verdade é um perfil bem interessante de um cara que ele vai falar sobre a questão da homossexualidade, do cristianismo, e ele estava mostrando um vídeo de um pastor falando que ele era casado com outro homem, com outro pastor, e aí ele vira e fala assim: olha, se você está sofrendo porque você foi machucado por uma igreja ou porque não te aceitaram, vem pra cá, porque eu tenho mais de sei lá quantos anos de casado com o meu marido, e é um homem falando, né? E você pode vir porque Deus aceita todo tipo de amor, porque está escrito. E aí ele vira e fala assim: porque está escrito que nada pode nos separar do amor de Deus. Então venha, porque nenhuma ação nossa, nada que podemos fazer pode nos separar do amor de Deus. E aí ele vai e coloca aquilo na internet, várias pessoas comentando que maravilhoso, é verdade, Deus é amor, Deus aceita tudo. E aí a gente lê a carta de Corinto e acha assim: nossa, mas isso é tão distante dos meus tempos, isso é tão distante do que está acontecendo agora. E a verdade é que é exatamente o mesmo período que nós estamos passando. Quanto pecado existe nesse mundo e como nós precisamos estar preparados. Até porque Deus não trabalha com 2 mais 2. Não importa qual seja a lógica desse mundo para fazer você acreditar nas ideologias desse mundo, elas nunca vão fazer sentido de acordo com a palavra de Deus. Até porque uma coisa que nós precisamos entender é que nós não somos iguais
ao mundo. Paulo já começa falando na carta sobre as divisões que estavam acontecendo dentro da igreja. A gente vai ver daqui a pouquinho que divisões era essa. Mas em todo momento, Paulo deixa muito claro que, olha, por mais que a lógica do mundo seja essa, por mais que a lógica humana seja essa, nós não somos iguais. A nossa lógica não é a mesma. O mundo vai dizer para você que tudo é subjetivo, que você é dono do seu próprio nariz, que você pode fazer o que você quiser, mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que a gente não é dono de nós mesmos. Na verdade, nós fazemos parte de um corpo, mas esse corpo pertence à cabeça, pertence a Cristo. E é incômodo a gente falar isso, porque as pessoas gostam de ser donas delas mesmas, as pessoas gostam de tomar as atitudes dela, mas a verdade é que, biblicamente, a Pamela não pertence a Pamela. Biblicamente, a Pamela pertence a Deus. Nós não podemos viver essa vida achando que 2 mais 2 é o que é certo. Nós precisamos viver essa vida de acordo com o que a palavra de Deus diz, mesmo que vá de encontro à lógica humana, mesmo que vá de encontro com aquilo que as pessoas à sua volta acreditam. Deus, a gente vai ver que Deus, ele em todo momento, ele deixa claro sobre a nossa identidade ao longo de toda a Bíblia. E o que Paulo está fazendo para Corinto é lembrando a eles que, olha, não adianta vocês terem divisão, não adianta vocês estarem indo de acordo com as coisas desse mundo, vocês são separados, vocês são diferentes, existe um outro propósito para vocês. Então, Paulo começa essa carta dizendo, olha, eu suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e um só parecer. A verdade é que o diabo usa a mesma tática para enfraquecer a igreja desde o começo. São discussões e são divisões. Uma igreja, ela enfraquece quando há divisões, onde há pessoas que argumentam o tempo inteiro, será que é isso, será que não é, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, e a gente vai ver divisões, sejam das coisas mais idiotas, das coisas mais sérias, mas a igreja, ela enfraquece quando há divisões e discussões desnecessárias. É por isso que Paulo está falando, olha, que vocês tenham o mesmo parecer, que vocês tenham o mesmo pensamento. Não adianta vocês estarem discutindo isso ou aquilo, que vocês estejam unidos. Se tem algo que enfraquece a igreja, que o diabo ama, tá? Se tem algo que o diabo ama, é causar divisão na igreja. Quem aqui conhece pelo menos uma pessoa que saiu de uma igreja que foi dividida, que foi para uma outra igreja? Né? O que mais tem hoje em dia são igrejas gigantescas que, quando você vai lá para o começo dela, ela começou de uma divisão de uma outra igreja. E para mim, desculpa, queridos, para mim isso sempre é estranho. Porque se uma igreja começa por divisão, tem alguma coisa errada aí, porque a Bíblia vai diretamente contra a divisão da casa do Senhor. Então, a gente está falando aqui sobre Paulo, falando, olha, não adianta vocês estarem com essa divisão. A gente vai ver que eles estavam discutindo sobre coisas que não eram, na verdade, o principal que deveria ser discutido. Quando a gente vai lá para 1 Coríntios 1, 12 e 13, ele fala assim: com isso quero dizer que há entre vocês quem afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, isso é Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. E aí ele pergunta, caso Cristo está dividido? As pessoas falavam assim, eu sou de Paulo, né? Porque Paulo que fundou a igreja. Aí outras pessoas viravam e falavam assim, mas eu sou de Pedro, porque Pedro foi discípulo de Jesus. Mas eu sou de Apolo, porque Apolo é muito eloquente, ele fala muito bem. Apolo era um grande pregador, que a gente vai ver ele muito presente na cidade de Corinto. E ele era realmente um pregador muito eloquente. Paulo mesmo vai elogiar a eloquência de Apolo. E aí a gente tem as pessoas falando, não, mas eu sou de Apolo. Apolo tem milhares de seguidores. Apolo é super coach, é super famoso. Então eu sou de Apolo, eu prefiro ser de Apolo do que de Paulo. E aí a gente tem outras pessoas discutindo de Pedro, outras pessoas falando, eu só sigo a Cristo, mais ninguém. E aí Paulo vai mesmo e fala assim, queridos, vocês estão discutindo isso quando na verdade eu, Apolo, Pedro, Cristo, nós pregamos o mesmo evangelho. Quando Paulo vira para a igreja, ele fala assim, isso não é importante vocês estarem discutindo. O mais importante é vocês seguirem a Cristo. É claro que a gente vai ver aqui na Bíblia, muito claramente em Corinto, que as pessoas estavam se identificando, talvez com uma personalidade que atraía muitas pessoas diferentes. E é verdade que diferentes pregadores vão atrair outras pessoas, mas o mais importante não é quem prega a mensagem, o mais importante não é o pregador, o mais importante é a mensagem
mensagem que está sendo pregada. A gente, hoje em dia, infelizmente, e eu falo isso como pregadora do evangelho, tá? Infelizmente, a gente foca muito no pregador e pouco no que está sendo pregado. Hoje em dia, infelizmente, a gente gosta muito do contador de história e a gente se esquece que a história é o mais importante. A gente fica buscando na internet alguém que vai contar pra gente de uma forma palatável, de uma forma que a gente consiga entender, de uma forma confortável, quando na verdade o evangelho e a Bíblia a gente tem todos os dias conosco. Eu lembro que eu estava vendo uma pessoa que era famosa, né, na internet, uma cristã também, uma escritora, e ela estava falando que ela decidiu ficar fora da internet por algum tempo. E aí as pessoas começaram assim, mas como é que você vai deixar a gente? Nós precisamos que você nos discipule, nós precisamos que você esteja presente. Aí ela virou para a pessoa e falou, querida, você tem a Bíblia, você não precisa de mim. Você tem a Bíblia na sua casa, abre a sua Bíblia e vai ler. As pessoas hoje estão muito acostumadas a ter um evangelho de muleta, aquela coisa de deixar as pessoas fazerem por você. Mas a gente precisa entender uma coisa aqui. O que Paulo está falando é, olha, vocês estão muito ocupados falando se vocês são de Paulo, se vocês são de Apolo, se vocês são de Pedro, quando na verdade, queridos, o mais importante é nós seguirmos um evangelho verdadeiro, o evangelho que liberta. A gente fica muito preocupado com o mensageiro e, infelizmente, muitas vezes, a gente perde a mensagem. E nós precisamos entender que mais importante que o mensageiro é sempre a mensagem, o evangelho de Cristo. Não é muito diferente do que a gente vê hoje em dia. As pessoas buscam eloquência, as pessoas buscam holofote, as pessoas buscam pessoas que realmente vão aí, talvez, ter sei lá quantos seguidores ou sei lá quantas coisas, quando na verdade, queridos, o mais importante é pregar o evangelho. Eu não estou falando que Apolo era errado de ser famoso, pregando o evangelho, de ser eloquente. Não é nada disso. Porque se o coração de Apolo estiver no lugar certo, está tudo bem. Vão ter pessoas que vão ser mais eloquentes, vão ter pessoas que vão alcançar outros tipos de gente, vão ter pessoas que realmente vão pregar o evangelho de diferentes formas, mas independentemente disso, o mais importante é ser de Cristo, é realmente viver o verdadeiro evangelho. E é isso que Paulo estava falando para a igreja. Olha, para de discussões bobas, para de coisas que não vão levar a lugar nenhum, e entenda que todos nós precisamos ser de Cristo. E Paulo vai falar sobre a eloquência dele. No final, não vou ler tudo porque a gente não tem tempo, mas Paulo vai falar sobre a eloquência dele. Ele vai falar, olha, não foi a minha eloquência. E olha que Paulo era inteligente, tá? Paulo era bem inteligente, Paulo podia persuadir pessoas com a sua própria inteligência, mas Paulo fala, olha, não foi a minha eloquência, mas foi eu ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo aqui não está falando, eu não estou aqui para impressionar ninguém com a minha vida. O poder está na história e não quem conta ela. O poder está no evangelho e não aquela pessoa necessariamente prega. É claro que a gente tem essa pessoa que prega, que pode ter como exemplo, pode realmente estar ali como Paulo, ele fundou a igreja, ele era importante, mas nós precisamos entender uma coisa. Eu não estou falando que Paulo, não estou falando de pastorado. O que eu estou falando aqui é muitas vezes nós olharmos para as pessoas e esquecermos de Cristo. Enquanto o mundo está focando na oratória, o mundo está focando em palco, a gente muitas vezes se esquece da cruz. E é isso que Paulo está falando. Olha, para de discussões, para de ficar falando essas coisas, para de perder tempo, foca na cruz, segue em frente, permanece. Vocês são diferentes do mundo. E aí ele vai falar sobre o nosso padrão ser diferente. Em 1 Coríntios 1:18 diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E aqui começa o 2 mais 2, muitas vezes não ser igual a 4. Porque o que Paulo está falando para a gente, a maneira de pensar de Deus é diferente da maneira de pensar do mundo. A gente pode passar a nossa vida inteira acumulando conhecimentos nessa terra. E por favor faça, porque realmente é muito melhor conversar com uma pessoa que talvez tenha um pouco de conhecimento. E aí a gente passa a vida toda acumulando conhecimento nesse mundo, mas mesmo assim uma pessoa que pode ter PhD, pode ser super inteligente, não necessariamente ela vai saber como ter um relacionamento com o Senhor. Eu sempre fico pensando nisso. Às vezes, as pessoas que são famosas nesse mundo, as pessoas que têm mais palco, que têm mais visibilidade, eu acho que essas pessoas acham que elas vão chegar no céu e vai ter uma mansão para elas esperando, vai ter a atenção dos anjos, vão cantar uma música para elas passarem. Queridos, imagina aquela irmã de oração, como vai ser a casa dela. E aí ele vai chegar lá e vai falar assim, nossa, o que eu fiz de errado? A nossa mente, ela não é a mente de Cristo muitas vezes, e precisa ser, porque Paulo vai falar que a nossa mente precisa ser a mente de Cristo. Mas
Mas muitas vezes a gente esquece que o reino de Deus tem valores invertidos. Muitas vezes o reino de Deus, e é o que Jesus sempre vai falar, os últimos serão os primeiros, os humildes serão exaltados. É que a gente fica na lógica desse mundo, achando que 2 mais 2 é sempre 4. Quando Deus fala assim, olha, eu não trabalho em caixa, eu não trabalho em padrão, ainda mais no padrão desse mundo. Eu trabalho com as regras do reino de Deus. E nós precisamos viver de acordo com as regras do reino de Deus. As pessoas se acham muito importantes e quando elas chegarem no céu, elas vão ver que, na verdade, aquelas que todo mundo ignorou, que achava que não era ninguém, o galardão dessas pessoas vai ser muito maior do que o deles. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque é isso que Paulo está falando o tempo inteiro. Ele fala, olha, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Falar de Jesus para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que não conhecem ainda o Evangelho, pode parecer uma loucura. A pessoa pode olhar para você e falar assim, gente, você está bitolado. Gente, você é religioso. Gente, que coisa mais maluca. É sério que você vai fazer isso? É sério que você vai dizimar na igreja? É sério que você vai ficar indo na igreja beber um suquinho, comer um pão, achando que isso aí é alguma coisa relacionada com salvação? É sério que você vai fazer essas coisas? Queridos, que falhem, porque Paulo mesmo está declarando aqui, para eles que não creem, que perecem, que não têm Jesus Cristo, é loucura, mas para aqueles que são de Cristo, isso é a nossa maior esperança, a nossa salvação. A mensagem da cruz é loucura mesmo. A mensagem da cruz muitas vezes não vai fazer sentido. Às vezes a gente não quer pregar porque a gente acha que é muito difícil de falar para uma pessoa que ela é pecadora. Se você não falar para a pessoa que ela é pecadora, como é que ela vai encontrar Jesus Cristo? Mas é muito difícil eu falar isso para alguém hoje em dia. Queridos, João Batista só falava isso. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Era a pregação que ele fazia. Arrependam-se, arrependam-se. Ele ia e ele colocava o pecado da pessoa e ainda botava na luz o pecado dessa pessoa. A gente tem muitos dedos para pregar o evangelho, porque a gente quer fazer de acordo com a lógica desse mundo. A gente quer que a pessoa se sinta bem, sabe? Que a pessoa vá para a igreja, que a pessoa se sinta bem. A gente quer que tenha um Jesus que todo mundo se sinta bem. Só que para a pessoa encontrar esse Jesus que vai fazer a alma dela ficar bem, ela precisa primeiramente entender que a alma dela está no lugar errado. Que ela precisa primeiramente entender que ela é sim pecadora e precisa de um Salvador. Ninguém vai ficar bem se não acha que precisa de salvação. E é por isso que Paulo está falando aqui, queridos, é loucura mesmo. Mas é essa loucura que salva, é essa loucura que redime, é essa loucura que a gente prega. Por mais que para as pessoas seja loucura, esse é o poder da salvação, é o poder de Cristo. O que são os ricos intelectuais que falam das coisas desse mundo, comparado, às vezes, é uma pessoa que está ali na igreja por anos, pregando o evangelho, orando pela sua família, orando pela conversão da sua casa. Nós temos padrões muito invertidos e a gente precisa começar a andar de acordo com o reino de Deus. 1 Coríntios 20, 25 vai falar assim: onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo dessa era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus a salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos um Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Você entende que 2 mais 2 não é como Deus faz? Os judeus, eles consideravam que as boas novas de Jesus era burrice, porque eles queriam um rei que seria conquistador, eles queriam alguém que fosse pelo menos melhor, né? Claro que Davi. Eles queriam alguém que seja acompanhado de maravilhas, uma pessoa que não seria morto como um criminoso, como Jesus foi, ainda mais que vindo de Nazaré. E os judeus estavam esperando aquele homem grande, aquela coisa perfeita. E aí quando chegou Jesus de Nazaré, nascido numa manjedoura, aqueles que eles viram crescer, eles não conseguiram crer, porque era loucura para eles crerem. A gente vai ver os gregos, que são nós, né, que são aqueles que não são judeus, e a gente vai ver que eles consideravam tolice, porque eles não, na verdade, os gregos, eles nem acreditavam numa ressurreição física, porque para eles não fazia sentido. Eles não viam, eles olhavam para Jesus e olhavam para os deuses gregos e eles falavam, gente, alguma coisa está errada. Esse Jesus aí é muito fraco. Ele morreu numa cruz e depois ele fala que ele ressuscitou. Quem é Deus, quem é realmente um Deus não morre. E aí muitas pessoas não conseguiam entender, e é por isso que Paulo
Paulo fala a morte de cruz, o que aconteceu com Jesus, um Cristo crucificado, é loucura, mas é aquilo que salva. Muitas vezes nós ficamos nas nossas próprias ideias, nós ficamos nas nossas próprias preocupações, nós ficamos nas nossas próprias ideologias, às vezes, e pensamentos, e a gente esquece que, na verdade, o Evangelho, Jesus Cristo, é simples, pode parecer loucura, mas é aquilo que nos salva. Muitos, infelizmente, eles se sentem envergonhados de compartilhar o Evangelho porque eles acham que é loucura. E aí a gente acaba sem expandir o reino porque a gente tem vergonha de pregar sobre Jesus. Você acha que era fácil para Paulo, ex-fariseu, chegar lá e falar que o rei dele, que aquele que salvou a ele, aquele que o salvou foi morto numa morte de cruz? A morte de cruz era o que tinha de mais vergonhoso no Império Romano. E a gente tem Paulo falando que o salvador dele morreu na cruz. Só que o tempo todo Paulo não está preocupado com isso, porque depois que ele fala que o salvador dele morreu na cruz, ele faz questão de falar, mas ele ressuscitou e ele vivo está. A gente precisa entender o que a gente prega e crer naquilo que a gente prega. Muita gente com vergonha de falar de Jesus, muita gente com vergonha de chamar pessoas para a igreja, muita gente com vergonha de compartilhar Jesus no trabalho, muita gente com vergonha. O que impede realmente a gente de falar de Jesus? Pastor, eu não tenho com quem compartilhar. A gente sempre tem alguém para compartilhar. A gente sempre tem alguma pessoa à nossa volta que a gente possa falar de Jesus. Mas essa pessoa não vai entender, essa pessoa vai achar que eu sou isso, essa pessoa vai achar que eu sou aquilo. E é o que Paulo está falando, querido. Deixa, porque você não sabe. Talvez aquela pessoa vai ser convencida pelo Espírito Santo de tal forma que o que você está achando que para ela vai ser loucura, aquilo vai começar a entrar dentro dela, ela vai começar a ficar curiosa, ela vai começar a questionar, ela vai começar a procurar. E aí, quando você vê aquilo que antes era loucura para aquela pessoa, agora se torna a grande verdade absoluta que transforma a vida daquela pessoa por completo. A gente tem muita vergonha de pregar o Evangelho. A gente não precisa deixar a cruz mais atraente. A gente não precisa maquiar Jesus para que ele seja mais agradável. Nosso trabalho é pregar o Evangelho. Não é nem a gente que convence. A gente só prega. Quem convence é o Espírito Santo. É quando a pessoa abre o coração para algo, para o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vem e ele convence. Pessoas legais, eloquentes, interessantes. O mundo está cheio, queridos. O que o mundo está vazio é de pessoas corajosas, que não se importam com o que os outros vão falar e que vão pregar o Evangelho independentemente das circunstâncias. É isso que o mundo falta. Pessoas que são inteligentes, coach. Gente, o que mais a gente vê é coach crente. O que mais a gente vê são pessoas aí na internet que falam que são crentes para ter seguidores cristãos. O que mais a gente vê são pessoas famosas que ficam falando que são crentes para chamar os cristãos porque sabem que os cristãos são idólatras. A verdade é essa, nós somos bem idólatras. A gente idolatra cantora, a gente idolatra pessoa, a gente idolatra e é isso. E aí as pessoas querem chamar os crentes. Até para política as pessoas fazem isso, né? Um político vira crente rapidinho quando a gente vê, tá lá numa Assembleia de Deus, depois está numa missa, depois está nisso, está naquilo. E as pessoas, queridos, o que mais a gente vê são pessoas inteligentes, pessoas eloquentes, pessoas importantes, pessoas políticas. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, gente, essa pessoa é política. Essa pessoa sabe fazer. Pessoas que têm dinheiro, pessoas que sabem abrir negócios. Mas não é isso que a gente está preocupado, não é isso que Paulo está falando aqui. O que falta são aqueles que, independentemente da loucura da pregação, vão pregar o Evangelho e não vão se envergonhar do seu Salvador. Paulo, em nenhum momento, ele é contra um pensamento racional. Paulo aqui não está falando que a gente não tem que estudar, Paulo aqui não está falando que a gente não tem que ser eloquente, mas o momento todo ele fala que isso não é o mais importante. O Evangelho, ele não precisa da sua ajudinha para ser mais interessante. O Evangelho não precisa que você faça ficar mais amigável para que as pessoas venham até Jesus. O Evangelho é o Evangelho. A gente está aqui para pregar o Evangelho. O Evangelho não precisa da nossa ajuda. 1 Coríntios 2, 4, 5. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A gente fica lá, quais são as palavras que eu vou falar? O que eu vou fazer? Mas eu preciso persuadir, eu preciso convencer, eu preciso mudar a vida dessa pessoa. E a gente começa a trazer pra gente, como se a gente pudesse salvar alguém, né? E a gente fica lá, mas eu preciso trazer essa pessoa pra igreja, mas eu preciso que essa pessoa, você tá sendo quem? É Cristo que faz, é o Espírito Santo que faz. A sua função é sim trazer, a sua função é falar sobre Jesus, mas queridos, não é a gente que salva, graças a Deus. É o nosso Deus
Deus, é Jesus Cristo que salva. Ele está falando exatamente disso. Ele está falando, olha, não foram palavras persuasivas. E olha que Paulo era inteligente. A gente vai ver muitas vezes os diálogos de Paulo eram super inteligentes. Existem hoje administradores que estudam a Bíblia porque os discursos, tudo que era feito eram muito inteligentes. Mas a verdade é que Paulo está falando aqui, olha, não foram as minhas palavras que persuadiram, foi sim o agir e o poder de Deus. No final das contas, nunca, isso a gente precisa entender com muita clareza, nunca foi sobre nós, nunca é sobre nós, nunca será sobre nós. Paulo, ele tinha toda a autoridade. As igrejas amavam Paulo. Paulo era um pastor e um apóstolo amado. Mas em todo momento ele vai falar, olha, eu esmurro o meu corpo se preciso. Eu sofro o que for preciso. Eu faço aquilo que for preciso. Mas que aquele em quem eu glorifico, aquele a quem eu jogo todo o holofote é Jesus Cristo. Não adianta a gente querer viver uma vida cristã com holofote. Não adianta a gente querer viver uma vida cristã com eloquência, só pensando na nossa eloquência. É o poder de Deus que salva. Vocês sabem, quem me conhece sabe que eu amo o produtinho de beleza. Depois dos 30 tudo mudou, né? Antes dos 30 talvez eu não passava tanta coisa, mas agora depois dos 30 eu passo mais coisa. E aí eu amo produtos de beleza, compro sempre alguma coisa de skincare ou de maquiagem, seja o que for, porque eu coloco a maquiagem, eu boto lá o meu retinol e aí eu me sinto melhor, porque eu me sinto mais bonitinha. Mas a verdade, queridos, é que Jesus não precisa de maquiagem. Jesus não precisa de retinol. Jesus não precisa que a gente deixe ele mais bonitinho. Jesus não precisa que você fique assim, mas vem, porque assim, Jesus é amor, né? Jesus te ama, Jesus vai entender. Eu detesto, Jesus entende, querido, Jesus entende pra mim, nem fala. Jesus entende, não tem problema. Sim, venha como estar, mas saia daqui transformado. A gente precisa entender o que realmente é a pregação do evangelho. Tantas pessoas que estão há anos e anos e anos na igreja e vão pro inferno. Porque nunca mudaram de vida. A gente escuta isso agora em Orlando, na nossa igreja em Orlando. Tem pessoas que vêm falar, pastor, eu estou há anos e anos na igreja e a primeira vez que eu estou lendo a Bíblia é agora. A gente precisa entender, não é que é fronteira, não. Existem tantas igrejas sérias, tantas pessoas, tantos pastores sérios. Mas, infelizmente, também existem tantas pessoas que vão pregar o evangelho raso, o evangelho maquiado, o evangelho para ficar mais bonitinho. E que muitas vezes o evangelho não vai salvar. Porque o evangelho que não é loucura, não é evangelho. O evangelho que não prega um Cristo que nasceu numa manjedoura, quando todo mundo estava esperando um Cristo que fosse rei, que sentasse aos tronos. Sim, agora o nosso Deus está. Mas nós precisamos entender o evangelho que a gente prega. A gente quer um discurso de amor, mas que muitas vezes vai de encontro com a palavra de Deus. E aí a gente não quer, a gente tem medo de machucar e afastar alguém, mas a gente também não está salvando ninguém, porque a gente não está pregando a verdade que é a palavra do Senhor. Ao invés de a gente ficar preocupado, tentando disfarçar o evangelho, tentando deixar ele mais bonitinho, a gente precisa pregar como ele é e orar e clamar, Senhor, salva a alma dessa pessoa. Senhor, que essa pessoa entenda que ela precisa de Ti. Se você quer fazer algo, é orar e clamar, Senhor, eu já preguei, Senhor, eu já eu falei do seu amor, eu já convidei para vir para a igreja, eu já dei uma Bíblia, eu já falei do plano da salvação. Senhor, então, Senhor, salva pela tua misericórdia. A gente ora e a gente está lá para caso essa pessoa tenha pergunta, mas não adianta a gente falar aquilo que a pessoa quer ouvir, porque isso não é loucura. Isso não é o evangelho que a gente precisa pregar. A sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. Em 1 Coríntios 2, 7 e 8, diz assim: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério, uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia predestinado para a nossa glória antes do princípio das eras. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu essa sabedoria, pois se a tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ele fala sobre o mistério, que é claro que aqui a gente entende que ele está falando sobre o plano da salvação, sobre mandar Jesus, até porque a gente vai ver isso o tempo inteiro, Jesus falando com os discípulos que estavam lá com Jesus todos os dias, e até mesmo os discípulos não entendiam o que iria acontecer, mas aí ele deixa claro assim: nenhum dos poderosos dessa era entendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Jesus foi rejeitado por aqueles que eram conhecidos como os mais sábios, os mais importantes. Jesus, ele foi morto pelo rei Herodes, que era muito importante. Pilatos, pelos fariseus, que eram aqueles que sabiam mais da lei. E a gente vai ver que mesmo aqueles poderosos dessa era, eles mesmo assim mataram Jesus Cristo. Os poderosos desse mundo mataram aquele que era todo
poderoso. A gente não pode seguir as regras desse mundo. A gente não pode querer entrar nos padrões desse mundo. A gente não pode querer pensar igual a esse mundo. Porque quando Jesus veio ao mundo e ele amou o mundo, eu amo quando Pedro fala sobre isso, que eles mataram o autor da vida. E Jesus veio, Jesus amou, e mesmo assim eles não entenderam e mataram ele porque a lógica era diferente. Eles estavam esperando algo muito grandioso para aquela época, quando na verdade eles não entenderam que Deus mandou aquele que era o maior de todos para salvar aquilo que era de mais importante, que era a nossa alma. Jesus não estava preocupado com a socioeconomia, ou não estava preocupado com a política, mas ele estava preocupado com a nossa salvação eterna. E isso é loucura para o mundo, e como foi loucura quando Jesus veio. E nós precisamos entender que quem não crê em Jesus Cristo, quem rejeita a salvação, é tolo. Mesmo que a pessoa pareça muito importante nesse mundo, quem não entende Jesus Cristo, quem não quer Jesus Cristo, quem rejeita Jesus Cristo. Existem pessoas que não ouviram falar de Jesus Cristo, mas aquele que ouviu falar e rejeita Jesus Cristo, de acordo com a Bíblia, é tolo, não tem sabedoria. A sabedoria desse mundo não significa nada para o nosso Deus. Então vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você é muito mais sábio do que você pensa, você é muito mais inteligente do que você pensa, porque você crê em Jesus Cristo, e isso é o mais importante. Para terminar, a gente vai ter uma linda fala de Paulo falando sobre nós termos a mente de Cristo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele vai falar sobre a diferença que nós temos de acordo com o mundo. Ele vai falar que aquele que tem mais o Espírito que procede de Deus, para que a gente possa entender as coisas espirituais. Nós vivemos de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos guia. Quantas pessoas, quando ao se converter, não entendiam muitas coisas, e a partir do momento que você vai conhecendo Jesus Cristo, você vai ouvindo a pregação, porque a Bíblia diz muito claro que nós temos fé quando a gente ouve a palavra do Senhor, e aí a gente vai fazendo os nossos devocionais, a gente vai fazendo aquilo que mesmo que pareça estranho, mas isso aí foi meio estranho que o pastor falou, mas eu vou fazer porque está na Bíblia. E aí a gente começa a fazer algumas coisas, a gente começa a criar alguns hábitos, a gente começa a ler a Bíblia e parece que as coisas vão fazendo sentido, a gente vai mudando o nosso coração. Aquilo que antes a gente olhava para as pessoas com raiva, a gente começa a olhar para as pessoas com misericórdia, e aquilo que antes fazia sentido para a gente, agora começa a não fazer mais tanto sentido, não é mais tão importante. Quem aqui antes achava que algo era tão importante, quando você compara com Jesus Cristo, não é absolutamente nada. Muitas vezes a gente passa por dificuldades nessa vida e eu olho e falo assim: nossa, isso nem se compara ao que Deus já fez na minha vida. Isso nem se compara com a importância que é a minha salvação. A nossa mente vai mudando. O Espírito Santo vai trabalhando em nós, o Espírito Santo vai revelando coisas para nós, o Espírito Santo vai nos transformando, ele vai nos direcionando, ele vai nos podando, e a poda de Deus é difícil, mas ela é necessária. Sábios são aqueles que se deixam ser podados pelo Senhor, porque isso faz toda a diferença. E aí o Espírito Santo vai podando, ele vai transformando, ele vai falando, e quando a gente vê, a gente fala: gente, que Pamela era aquela? A Pamela que está transformada, que consegue perdoar, que consegue amar, que consegue falar com mansidão, que consegue ter paciência, que consegue amar o próximo, que por mais que uma dificuldade aconteça, que uma porta se fecha, ela continua fiel ao Senhor. A gente vai mudando. O Espírito Santo vai trabalhando na gente. As pessoas podem olhar e falar assim: que loucura é isso que você está fazendo com a sua vida? Que coisa mais doida é essa? Que crença, que bitolação, que religiosidade. Mas você olha e fala assim: nossa, se você soubesse o quanto Deus é bom, se você soubesse o quanto eu precisava da graça de Deus, se você soubesse o privilégio que é poder viver com Cristo, você não estaria falando isso.
E aí a gente ora para que essas pessoas também tenham o privilégio. Uma das coisas que eu mais amo em Jesus é que mesmo quando ele estava sendo, seja o que for, quando ele estava sendo maltratado, Jesus sempre olhava e orava pela salvação deles, porque no final das contas, Jesus sabia o que realmente poderia transformar a vida deles. E nós precisamos ser assim também. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele mesmo assim ainda clamava pelas pessoas que estavam apedrejando. É loucura, queridos, é loucura. É loucura amar o inimigo, é loucura. É loucura perdoar aquela pessoa que te machucou por anos e anos, é loucura. Mas é essa loucura que salva, é essa loucura que transforma, é essa loucura que faz a vida valer a pena. Nós não vivemos pelo 2+2 e nós vivemos na era do 2+2. Nós vivemos no lugar que 2+2 é igual a 4. Mas a nossa mente não precisa ser assim. A nossa mente é: Senhor, essa porta fechou, mas eu creio num Deus que faz o impossível. Senhor, eu sei que está difícil, mas eu creio na tua graça e na tua misericórdia. Senhor, me machuca. Senhor, eu estou com raiva. Senhor, eu tenho essa personalidade, mas eu creio no Espírito Santo que vem e frutifica na minha vida. Essa é a lógica que a gente tem. Senhor, eu não sei como isso vai acontecer, mas se o Senhor me guiou, se o Senhor me direcionou, eu creio, Senhor, que nada é impossível para ti. A gente não vive na era dos 2+, a gente não vive com a mente de 2+2 ser igual a 4. A gente fala: Senhor, aqui está o meu 2, aqui me está os meus 2, e o Senhor faz o que o Senhor quiser, porque nada é impossível para o Senhor. É loucura? É loucura, mas como vale a pena viver por essa loucura. Como vale a pena entregar a nossa vida para Cristo. Como vale a pena a gente viver o verdadeiro evangelho. Como vale a pena a gente pregar o evangelho. Como vale a pena a gente amar o evangelho. Como vale a pena nós sermos igreja, nós vimos ao culto, seja quinta, terça, seja quando for. Ai, meu Deus, mas você todo dia está na igreja? Eu estou na igreja porque aquele que me salvou fez tudo por mim. O que é eu acordar mais cedo e vir para um curso para aprender mais ainda da palavra do Senhor? O que é eu levantar as minhas mãos? Mas as pessoas vão achar que você... Mas o que é eu levantar? Não me importa que as pessoas me chamem de maluca, que as pessoas me chamem de religiosa, que as pessoas me chamem de bitolado, o que for. Que a perseguição vai acontecer, as pessoas vão continuar chamando a igreja de preconceituosa. Acredite, queridos, é daqui para pior. Mas o que seja que aconteça, vale a pena, porque essa é a loucura que salva. Eu não quero viver com a mente desse mundo, eu quero viver com a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo significa que a gente entende a vontade dele, a gente entende o plano dele, a gente entende e recebe a restauração e a salvação, a gente entende quem nós somos, porque nós somos, lembra, nós somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros em Deus. Nós temos uma nova identidade, nós temos um Pai que é o nosso Senhor. Então, ter a mente de Cristo é deixar o Espírito Santo agir, porque o mesmo Espírito que agiu em Jesus Cristo é o mesmo Espírito que hoje age em nós. Ter a mente de Cristo é ser guiado pelo Espírito. Ter a mente de Cristo é ser guiado pela palavra do Senhor. Hoje, talvez você esteja frustrado porque você está fazendo a conta e a conta é sempre a mesma. Senhor, mas é 2+2. Senhor, mas é assim. Senhor, mas e agora? Senhor, mas como é que vai ser? E hoje eu quero te lembrar que a nossa mente ela não pode ser restrita às coisas desse mundo. A nossa mente, os nossos pensamentos, ela não pode ser restrita às coisas que a gente vê. Nós vivemos por aquilo que a gente não vê. Paulo está lembrando a eles: olha, enquanto vocês estão discutindo aí quem é melhor, enquanto vocês estão discutindo aí o que fazer, enquanto vocês estão discutindo coisas que não são importantes, eu quero te lembrar que você tem a mente de Cristo. Eu quero te lembrar que o Evangelho é algo muito maior do que você acha. Eu quero te lembrar que você foi salvo pelo Criador do universo, que por mais que sim, ele morreu na cruz, ele ressuscitou e todo o poder está nas suas mãos. É esse o evangelho que a gente prega. A vida com Deus nunca vai ser sobre o que a gente acha melhor. A vida com Deus nunca vai ser sobre se eu acho que Apolo é melhor, se eu acho que Pedro é melhor, o que eu acho melhor. Eu gosto dessa parte da Bíblia, mas eu não gosto dessa. Eu gosto quando o pastor prega coisas bonitas, mas eu não gosto quando o pastor pega mais pesado. A vida com Deus nunca vai ser sobre nós. A vida com Deus não é sobre o que a gente acha melhor. A vida com Deus é o que Deus realmente, que Deus deu o seu melhor para nós. Essa é a vida com Deus. A gente está aqui porque a gente crê que mesmo a loucura da salvação, a loucura da cruz, a loucura da gente ter sido amado pelo Criador desse universo, que Ele morreu por nós, que Ele ressuscitou por nós e que Ele vem nos buscar, isso precisa ser a base dos nossos dias. É na loucura que a gente precisa viver um amor. Um amor que, mesmo que o mundo esteja repleto de ódio, a gente permanece no amor, a gente permanece na graça, a gente permanece na misericórdia. Mesmo que as pessoas te persigam, a Bíblia fala: ama o seu inimigo. Se as pessoas baterem numa face, dá a outra face. Mas pastora, isso é maluquice.
É a loucura. Mas é a loucura que salva. É a loucura da salvação. A loucura da salvação foi a melhor coisa que já nos aconteceu. Enquanto esse mundo prega uma sabedoria, a loucura do evangelho é a melhor coisa que já nos aconteceu. E se você em algum momento na sua vida como crente, como eu, já me senti demais. Eu lembro de chegar em casa e eu jovem, na idade agora do Henrique. O Henrique agora já tá mais velho, né? Então já posso dar ele como exemplo. Já tá até com barba, queridos. Percebam que o Henrique tá até com barba. E aí, quando eu tinha mais ou menos a idade do Henrique, eu lembro que eu chegava em casa e falava assim: mãe, eu me sinto... Minha mãe tá aqui, podem perguntar. Falei: mãe, eu me sinto um peixe fora d'água. Eu não sei o que acontece. Eu não consigo. Eu falava pra minha mãe: eu me sinto muito diferente. É muito solitário. Eu falava pra minha mãe: muito solitário. Eu acho que na faculdade, se eu tive 1 ou 2 amigos, foi muito. E nem era amigo, era só colega de classe, porque eu nunca também vi essas pessoas fora das aulas. E eu falava assim: mas eu me sinto um peixe fora d'água, é tudo muito diferente. Eu me sinto muito sozinho. E a gente vai se sentindo diferente, a gente vai se sentindo fora do padrão, porque realmente quando eu entreguei tudo para Cristo, eu sempre nasci lá em cristão. Mas quando eu entreguei tudo para Cristo, foi na minha adolescência. E eu lembro de viver aquele amor intensamente, e ao mesmo tempo ter que deixar todos os amigos e todas as coisas. E eu lembro que a única coisa que eu senti era: eu sou um peixe fora d'água. Tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada com o jeito que eu estou vivendo. Quando na verdade depois eu fui entender que não era errado comigo. Era o mundo que estava errado, mas que eu pertenço a ele por agora. Mas eu não pertenço ao mundo, eu pertenço a Cristo. Se muitas vezes você se sente um peixe fora d'água, se muitas vezes você se sente diferente, parabéns, você está vivendo a loucura do Evangelho. Você está vivendo aquilo que vale mais a pena. Se você se sente fora do padrão, se você se sente muitas vezes solitário, a vida com Deus às vezes é assim. A gente não está sozinho, porque nós temos a igreja, nós temos o corpo de Cristo, mas às vezes a gente vai se sentir solitário mesmo. Às vezes é aquilo: Jesus, o Senhor sabe o porquê que eu estou te entregando isso. O Senhor sabe o porquê que eu estou vivendo dessa forma. O Senhor sabe, Senhor, o Senhor sabe, e eu vou prosseguir, independentemente das pessoas à minha volta. Mas vale a pena a gente viver a loucura da salvação, a loucura do Evangelho. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Você pode estar sentado assim como você está. E nós vamos fazer uma oração ao Senhor nessa noite. Nós vamos fazer: Senhor, me ajuda a nunca perder tempo com as distrações dessa vida, com as coisas que não valem a pena. Me ajuda, Senhor Deus, a nunca pensar como esse mundo. Me ajuda, Senhor, a sempre crer na loucura do Teu Evangelho, na loucura da salvação. Me ajuda, Senhor, a nunca, Senhor Deus, olhar para o lado, mas sempre permanecer na verdade. Me ajuda, Senhor, a não ter vergonha de pregar o verdadeiro Evangelho. Me ajuda, Senhor, a não me esconder. Me ajuda, Senhor Deus, a entender que por mais que eu me sinta fora do padrão, Senhor, eu pertenço a Ti, eu sou escolhido por Ti, eu sou amado por Ti. Nós vamos pedir a ajuda do Senhor, porque por mais que a gente não pertença a esse mundo, nós estamos aqui ainda como peregrinos. E nós precisamos ter sabedoria. Mesmo que as pessoas falem que Deus ama todo mundo, a verdade é que nós continuamos pregando com amor, mas a verdade da palavra de Deus. Mas nós temos que ir de encontro, sim, às ideologias desse mundo. Nós temos que ir de encontro, sim, aos pensamentos desse mundo, às falas desse mundo. Nós não temos como ser iguais. Quem tem a mente de Cristo não tem como ser igual. Deus vai pedir coisas de você que Ele não vai pedir de pessoas que não são crentes. Deus vai pedir coisas de você, sacrifícios que você vai ter que fazer, que muitas vezes Ele não vai pedir nem da sua família. Mas se você se decidiu por Cristo, se você vive o verdadeiro Evangelho com Cristo, a gente faz, mesmo que pareça loucura, porque a gente sabe que o nosso Deus nos ama. Vale a pena. Vale a pena fazer algumas escolhas que na época não fazem sentido. Vale a pena dar um passo no desconhecido. Se Deus mandou, a gente vai, a gente faz. Mas é loucura, Senhor. Não faz sentido, mas a gente permanece. Vale a pena, às vezes, se sentir solitário, mas não seguir as regras desse mundo. Vale a pena vir para a igreja quando cansado. Vale a pena ler a Bíblia, mesmo quando às vezes a gente não entenda, e a gente continua e a gente permanece. Vale a pena. Vale a pena ser crente. Crente de verdade. Vale a pena.
Vale a pena falar não para algumas coisas para ver na internet, ou ver em casa, ou ver no Netflix, mas isso é demais. Não é não. Se o Espírito Santo te incomoda, diga não. Vale a pena. Mas isso é loucura, a gente vive nesse mundo, a gente não pode ser. Vale a pena. Às vezes é loucura dizer não. Vale a pena a gente se separar. Vale a pena a gente permanecer. Vale a pena. Já está chegando o tempo que nós não podemos mais, literalmente, perder tempo. A gente não pode estar distraído. A gente não pode estar conversando e discutindo e dividindo a igreja. A gente não pode estar fazendo isso. O mundo já quer nos dividir. A gente não pode estar distraído com as coisas desse mundo. Vale a pena. Faça sua oração diante do Senhor. Peça para o Senhor força, coragem, que Ele guie a sua mente. Que a sua mente seja baseada na sabedoria de Deus. Fale, Senhor, me ajuda a ter a mente de Cristo, me ajuda a ser guiado pelo Espírito Santo. Não fica preocupado se o tempo está passando, parece que as coisas não estão acontecendo. Isso é lógica humana. Deus, Ele pode fazer o impossível a qualquer momento, basta uma palavra do nosso Deus. A gente não se preocupa com números. Quantas pessoas já viraram para nossa família, para minha família no caso, e falaram assim, mas que loucura que vocês estão fazendo. Vocês se dedicam tanto a uma igreja. Aqui já teve gente que falou para mim, pro pastor Thomas, mas a igreja não é nem tão grande assim para vocês ficarem tão cansados e se dedicarem tanto. Isso é loucura humana. Eu guardo tesouro no céu. A gente faz o que for preciso. A minha lógica não é humana. A gente olha a batalha e quando a gente vê, existe um batalhão de anjos batalhando pela gente, guerreando pela gente. A gente olha o diagnóstico. Deus, Ele cumpre a sua promessa. Senhor, estamos aqui na Tua presença nessa noite, Senhor. E nesse momento, declaramos, Senhor, que a nossa mente pertence a Ti. Queremos ter a mente de Cristo, Senhor. Não queremos, Senhor, ficar preocupados, distraídos, estressados, ansiosos, Senhor Deus, com a lógica humana. Não queremos, Senhor Deus, ficar tentando entender o 2 mais 2, ficar tentando entender o que acontece aqui, Senhor, nessa terra, o que acontece, Senhor, nessa vida que a gente vê, nessa vida que a gente vive. Senhor, nós queremos, sim, olhar, Senhor, levar os nossos olhos a Ti. Nós queremos, Senhor, sim, pensar como o Senhor pensa, sermos guiados pelo Espírito Santo. Não são as nossas eloquências, não são a nossa importância ou a nossa inteligência, Senhor, não é sobre nós, mas é sobre o Teu Espírito que age em nós, pelo poder que há no Teu Espírito. Senhor, nos ajuda a viver dessa vida, Senhor, não baseada nas coisas desse mundo. Nos ajuda a viver uma vida que não se baseie em nós mesmos, nas nossas vontades, nos nossos desejos, na nossa importância. Senhor, mas nos ajuda a viver uma vida, Senhor Deus, que Te glorifique. Uma vida, Senhor, que toda glória, que toda honra seja sempre Tua, Senhor. Se o Senhor fala para perdoar, nós perdoaremos. Se o Senhor fala, Senhor, para nos calarmos, nós nos calaremos. Se o Senhor fala para nós lutarmos, nós lutaremos. Senhor, o que o Senhor quiser, Senhor Deus, nós vamos fazer. Mesmo que pareça loucura, mesmo que não faça sentido para as pessoas à nossa volta, mesmo, Senhor Deus, que pareça impossível, nós prosseguimos em Ti, Senhor Deus, porque a nossa sabedoria vem de Ti, Senhor Deus. A nossa mente é Tua, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vivermos cada vez mais para Ti. Nos ajuda, Senhor, a vivermos cada
cada vez mais, Senhor Deus, sempre baseados na alegria da nossa salvação. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida que seja digna, Senhor, diante dos teus olhos. Nos ajuda, Senhor, a seguirmos o verdadeiro evangelho, independentemente da dificuldade, independentemente das circunstâncias, mesmo que estejamos desconfortáveis, mesmo que tenhamos que ser podados, mesmo que o nosso orgulho, Senhor, tenha que ser quebrado. Pai, Senhor, mas nos ajuda a vivermos o verdadeiro evangelho, Senhor, o evangelho de Cristo, a boas novas, Senhor, que é pregada, Senhor, através da tua palavra. Nos ajuda a permanecermos na verdade e somente na verdade, Senhor. Não queremos, Senhor Deus, sermos guiados pelas coisas e pelas coisas que parecem atraentes desse mundo. Nós queremos, Senhor, somente ser guiados pelo Espírito de Deus, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos cada vez mais fiéis a Ti, Senhor. Nos ajuda a não nos envergonharmos do evangelho. Quão bom é poder falar que somos crentes. Quão bom é poder falar que cremos nas boas novas. Quão bom é poder falar que somos de Jesus. Quão bom é poder falar que cremos sim no céu. Quão bom é poder falar que temos irmãos e irmãs em Cristo. Quão bom, Senhor Deus, é poder falar que nós cremos na Tua palavra, Senhor, que ela não muda, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que é verdadeira. A Tua palavra, Senhor, que é o caminho. Senhor Deus, quão bom, Senhor, é poder viver o evangelho. Quão bom, Senhor, é poder crer em Ti, ser salvo por Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nunca sermos levados pelas ondas dessa vida. Nos ajuda, Senhor, a nunca sermos levados, Senhor, pelos nossos próprios corações. Nos ajuda, Senhor, a nunca, Senhor, vivemos essa vida, Senhor Deus, preocupados com o que é melhor para nós. Mas nos ajuda sempre, Senhor, a permanecermos em Ti, louvarmos a Ti, glorificarmos a Ti, Senhor, e sempre permanecer na verdade, que é a Tua palavra, que é a salvação que só há em Jesus Cristo. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que transforma, a Tua palavra que renova, Senhor. Independentemente do que esse mundo disser, Senhor, nós declaramos a Tua palavra, que é a verdade, Senhor. Nós permanecemos em Ti. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Nos dá, Senhor, um resto de semana abençoado em Ti. Nos dá a oportunidade, Senhor, para falar do Teu evangelho. Nos dá, Senhor Deus, oportunidades para pregar sobre Jesus. Nos dá a oportunidade para convidar pessoas. Nos dá a oportunidade, Senhor, para mostrar a elas que elas são amadas. Nos dá a oportunidade, Senhor, de fala, aonde quer que seja nas nossas casas, seja, Senhor, nos nossos familiares, seja online, seja, Senhor, no nosso trabalho, aonde for, Senhor Deus, prover oportunidades para a gente possa pregar a loucura do evangelho. Porque quando a loucura do evangelho é pregada, o Espírito Santo vem e Ele é aquele que convence, Ele é aquele que transforma. Quão bom é, Senhor, viver a loucura do evangelho. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de sabermos a verdade. Que privilégio. Tantas pessoas lá fora, Senhor, que não Te conhecem, que não conseguem entender. Quantas pessoas lá fora, Senhor, na escuridão. E que privilégio é estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra, amando a Ti, louvando, Senhor, a Ti. Sabemos que temos um Deus que cuida de nós. Nos abençoa, Senhor, esteja conosco. Obrigada por esse culto. Obrigada pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. Nós, como igreja, nós declaramos amém. Amém. Que Deus te abençoe. Você está convidado para o nosso coffee break.